Bom dia, gente, tudo bom? Então, estou gravando essa aula, hoje é dia 27 de outubro de 2024 e estou gravando essa aula sobre medidas cautelares pessoais. Na verdade, não vou falar da parte introdutória do assunto, porque a gente já trabalhou a parte inicial, objetivo, quais são os princípios aplicados. Falamos de temporalidade, de homogeneidade em relação às medidas cautelares pessoais no processo penal. Então, o objetivo dessa aula é gravar sobre a prisão preventiva, uma das espécies das medidas cautelares pessoais. Está disciplinada ali entre os artigos 311 e 318 do Código de Processo Penal, tá? Eu vou seguir o esquema que eu disponibilizei para vocês, e aí vou abordar especificamente sobre prisão preventiva, tá? Então, começando pelo esquema, seguindo exatamente o que eu coloquei no esquema, eu começo falando sobre momento e forma de decretação dessa medida cautelar mais gravosa, que é a prisão preventiva. A prisão preventiva pode ser decretada tanto na fase pré-processual, na fase de investigação, como também na fase do processo penal. Então, ela pode ser decretada no inquérito policial, por exemplo, que é o maior exemplo de investigação preliminar, o inquérito policial. Então, a prisão preventiva pode ser decretada nessa fase e também pode ser decretada durante o processo penal, seja na fase de conhecimento e também na fase recursal. A gente pode ter alguém preso, já com uma sentença penal condenatória, mas ainda pendente de recurso. E se entende, por uma das condições, dos requisitos que a gente vai falar daqui a pouco, que é necessária essa segregação cautelar, tá bom? Então, o artigo 311 do CPP determina que essa prisão pode ser tanto na fase pré-processual como na processual, mas hoje ela só pode ser decretada por provocação, seja por representação da autoridade policial ou por requerimento do Ministério Público. Teve um caso polêmico bem recente, que é o caso do cantor Gustavo Lima, onde o Ministério Público, titular da ação penal, não concordava com a representação do delegado e entendeu, a juíza do caso, entendeu por decretar a prisão preventiva. É muito estranho o titular da ação penal, né, o dono da bola, como eu costumo dizer, não querer a medida, e o delegado que trabalha, né, o trabalho do delegado é para o Ministério Público. O inquérito policial tem por objetivo buscar elementos de informação, né, elementos mínimos de materialidade e autoria, para dar munição ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, que vai ou não oferecer denúncia. E aí, quando o delegado representa e o Ministério Público se manifesta sobre esse pedido, o lógico, já que o Ministério Público é o titular da ação penal, nos termos do 129, inciso 1º da Constituição, é que essa prisão não fosse decretada, porque o dono da bola, o titular da ação, não quer. Não é esse o entendimento do STJ, tá? Tem entendimento recente que se o policial, se a autoridade policial, o delegado de polícia representa, ainda que o Ministério Público entenda que não é necessário, o juiz pode decretar. Foi o que essa magistrada fez, entendendo o STJ que quem tem maior conhecimento da necessidade da segregação na fase da investigação do inquérito policial é o titular, né, o presidente do inquérito policial, que é o delegado de polícia. Apesar desse entendimento, isso caiu recentemente, inclusive em prova, na primeira fase de alguns concursos, esse ano, 2024, antes dessa polêmica, inclusive. Mas o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco revogou essa prisão preventiva, entendendo que não tem sentido o titular da ação não querer, ainda que o delegado, que não é parte no processo penal, nem sujeito do processo penal ele assim se manifeste. Então, ainda que tenha o entendimento da doutrina, e esse caso famoso, né, porque envolvia um cantor muito famoso, ainda que o Tribunal de Justiça de Pernambuco tenha entendido que caso o representante do Ministério Público discorde, não pode se decretar, há precedente do STJ, inclusive o gabarito da prova, dessas provas que cobraram esse conteúdo. O gabarito era, ainda que o Ministério Público discorde, é possível a prisão preventiva com representação do delegado.
Então, momento e forma de decretação, 311, não pode de ofício, tanto por representação da autoridade policial, como por requerimento do Ministério Público. A outra, seguindo, né, o esquema, a gente vai falar de pressupostos. Quando a gente falou de medidas cautelares em geral, eu falei de pressupostos. E o artigo 312, agora não mais, no caput, o finalzinho do caput do 312, exige prova do crime e indícios suficientes da autoria, né, de autoria para a decretação dessa medida cautelar. A gente vai sempre falar dessa medida cautelar como a última opção. Ela vai ser sempre a mais gravosa, então o juiz vai fazer sempre um juízo de proporcionalidade em sentido estrito. É necessário, qual é adequado, eu vou usar entre o rol que eu tenho a menos gravosa. Se para salvaguardar aquela necessidade é preciso prisão preventiva, é ela que vai ser decretada. Então, qual é o pressuposto? Fumus comissis delicti, para qualquer medida cautelar, né? Estou só reforçando aqui. Então, se a gente tem prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, pode-se decretar uma medida cautelar, e aí a gente está estudando aqui especificamente a prisão preventiva. Veja que quando a gente fala de suficiência, eu tenho que ter um estándar probatório um pouquinho maior, né, do que para instaurar o inquérito policial. Porque agora eu vou decretar uma medida cautelar, uma violação ao princípio da presunção de inocência. Então é preciso que eu tenha uma robustez nesses elementos informativos para, falando de inquérito, para requerer, para decretar essa medida cautelar tão gravosa que é a prisão preventiva, tá? E aí, falando especificamente dos requisitos, e aí a gente está analisando o artigo 312 do CPP, o artigo 312 vai trazer 4 requisitos, tá? Vai trazer o requisito primeiro, né, na ordem que ele aparece, que é para garantia da ordem pública. Então, garantia da ordem pública vem em primeiro, a gente fala já o que é que significa isso, são requisitos alternativos. Então, eu vou decretar prisão preventiva quando eu tiver o fumus comissis delicti, e aí eu passo para os requisitos, que é a análise do perigo da liberdade. Periculum libertatis, né, para quem gosta. E aí a gente vai decretar, quando estiver presente, como for necessário, garantir a ordem pública ou garantir a ordem econômica. Aí vem escrito lá no 312, por conveniência da instrução criminal. Não é por conveniência que a gente decreta uma prisão, é quando ela for necessária. Então a gente vai trocar, né, fazer sempre essa troca mental. Quando lê conveniência da instrução criminal, a gente vai ler necessidade da instrução criminal. E ainda, por último, são 4 os requisitos para assegurar a aplicação da lei penal. Garantia da ordem pública já foi preenchida pelos tribunais superiores por diversas expressões, diversas situações. A gente tem ordem pública um conceito jurídico indeterminado. Então, a gente precisa concretizar. E essa concretização desse conceito jurídico indeterminado tem que ser o mais objetivo possível, porque eu preciso dar direito ao contraditório ampla defesa e que a parte que vai ser segregada, presa, em nome desse requisito, graças a esse requisito, precisa se defender. Então, quando eu vou definir um conceito, eu preciso defini-lo da maneira mais concreta possível, para que essa fundamentação seja passível de refutação. Então, eu não posso utilizar abstrações. Esse é um ponto muito importante. Então, diversas situações já se enquadraram como preenchimento de ordem pública. O que é que se admite hoje nos tribunais com maior tranquilidade? Primeiro, garantia da ordem pública vai autorizar uma prisão preventiva para evitar reiteração criminosa. Inclusive, essa situação fática, ela já veio no artigo 282, que é o artigo que inaugura o capítulo medidas cautelares. Dentro do capítulo medidas cautelares pessoais, a gente tem uma seção específica sobre prisão preventiva. Quando o 282 foi alterado, lá em 2011, não falou de ordem pública,
falou que pode ser decretada as medidas cautelares restritivas de direito para evitar reiteração criminosa. E aí a doutrina disse, olha, a ordem pública foi preenchida pela própria lei, que agora diz que ordem pública é para evitar reiteração criminosa. E aí se pacifica esse preenchimento de ordem pública para evitar reiteração criminosa. E aí a súmula 52 do STF proíbe o uso de outras ações penais em cursos e inquérito policial para agravar, né, para aplicar uma pena base lá na dosimetria de forma mais majorada. Mas essa súmula 52, que proíbe o uso de ação penal em curso e inquérito em curso para piorar a situação da pena, não proíbe a decretação de medidas cautelares. Ao contrário, é essa existência de várias ações penais, ainda que não julgadas, e de inquérito policial contra o cidadão, que demonstra, né, que traz com um grau alto de probabilidade que ele é um criminoso quanto mais. Então, são essas ações penais em curso e esses inquéritos que vão subsidiar, demonstrar, fundamentar que aquela prisão preventiva vai ser decretada para evitar que aquele cidadão reitere, porque ele tenha 2 ações penais, 7 ações penais, 15 inquéritos policiais. Não temos um número exato, mas essa existência de procedimentos é que vai trazer a fundamentação e a demonstração da necessidade da prisão para evitar reiteração. Porém, não é só esse requisito da reiteração, essa situação que preenche a ordem pública. Hoje, a gente tem pacífico nos tribunais superiores que pode ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública diante da gravidade em concreto da conduta delituosa. O que significa isso na prática? Significa que quando o crime é cometido, a sua execução é cometida com um requinte de reprovabilidade, de crueldade, isso preenche a ordem pública. O exemplo que eu vou colocar no material de vocês, que eu já coloquei, é um exemplo que durante a pandemia, um grupo fortemente armado invadiu um hospital e lá praticou crimes contra o patrimônio. Né? No meio de uma pandemia, as pessoas estavam ali, todas já muito sofrendo, e aí o grupo fortemente armado com um tom violento utilizado por aqueles suspeitos, né? Supostos desviantes, demonstra para os tribunais superiores essa gravidade em concreto, né, na prática, na execução do delito. Então, gente, hoje são essas 2 situações que preenchem, assim, na jurisprudência pacífica, o que significa ordem pública. Tudo bem? Ordem econômica é uma subclassificação, a doutrina vai falar sobre isso, de ordem pública. É uma espécie de ordem pública, porque ela vai ser recortada na magnitude do dano causado no sistema econômico, tá? E eu vou colocar no trabalho de você, no material, quais são os crimes que admitem prisão preventiva por ordem pública. São os crimes que envolvem sistema financeiro, não só a lei específica sobre o sistema financeiro, mas crimes que possam ser cometidos, que abalem de alguma maneira, né, a economia do país, daquele setor do comércio. Então pode ser crime contra o consumidor, um cartel praticado. Então a gente não via muito o uso de ordem pública, de ordem econômica como fundamento de prisão preventiva, mas na Lava Jato a gente viu, né, era algo que era pouquíssimo utilizado, mas que começou, que na Lava Jato a gente teve várias prisões sob esse fundamento. Então aquele crime abala de uma maneira significativa, a palavra é essa, né, magnitude, o sistema financeiro, aquele setor econômico específico, e aí tem uma lista de leis que podem, a prática daquele crime, naquela magnitude, pode ensejar uma prisão com base nesse requisito, que é uma especificidade de ordem pública no aspecto aí, financeiro, no aspecto econômico. Tudo bem? Quando a gente fala, a lei traz como o terceiro requisito, né, conveniência da instrução criminal, e aí você vai substituir mentalmente conveniência por necessidade, não só da instrução criminal processual, mas também da investigação, da instrução policial, já que ela pode ser decretada tanto no inquérito como no processo, é quando esse
imputado, ele estiver de alguma maneira atrapalhando, criando dificuldades para que o processo penal, e essa é uma representante mais legítima da cautelaridade para salvaguardar o resultado do processo, que é quando ele está atrapalhando. Ele está ameaçando testemunha, destruindo documentos, tentando subornar peritos. Então, esse cidadão vai praticar algum ato, claro, a gente vai falar sobre a fundamentação dessa decisão, que implique, né, que põe em risco essa instrução regular, seja do inquérito, seja do processo. Não sei se vocês ouviram, já tem alguns anos isso, em Salvador aconteceu a chacina do Cabula, e foi algo assim de grande repercussão, né? Inclusive foi objeto de um IDC, de um incidente de deslocamento de competência, número 10, né, que tramitou no STJ, para tentar federalizar, né, o crime, sair da estadual e ir para federal. Porque a juíza que atuou fez uma coisa muito, muito bizarra, ilegal, assim, num grau máximo. Esse processo estava tramitando na vara do júri, porque foi considerada execução, e a juíza usou lá o Código de Processo Civil para julgar antecipadamente o processo e absolver os policiais. Algo muito, muito bizarro. Tão bizarro que se instalou esse incidente de deslocamento de competência, que não foi adiante, porque o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia anulou essa decisão absurda dela e mandou o processo voltar. Mas aquele caso foi um caso de execução, né, de dezenas de jovens, sob o argumento de que eles estavam agindo em legítima defesa, esses policiais. E aí, quando aconteceu, no meio do semestre, foi uma execução, né, horrível, tiro de cima para baixo, os homens, as vítimas em posição de defesa, enfim. Mas ali perguntaram, cabe prisão preventiva pelo fundamento da necessidade da instrução processual? E a gente teve que dizer não. Poderia até caber pela garantia da ordem pública, pela execução grave, né, pela gravidade em concreto da execução. Mas pela instrução criminal, não. E aí todo mundo ficou muito chateado comigo, eu me lembro na época, porque, mas como é que pode? O policial ainda falou, gente, não pode. Assim, ou a gente enquadra objetivamente, não interessa quem é, né, nem quem executou, nem quem morreu. E aí, dia seguinte, notícia de que um carro preto estava rondando as ruas onde moravam as testemunhas. Ou seja, esses policiais estavam de alguma maneira, tinha prova disso, filmagem disso, testemunha disso. Pronto. Aí, dia seguinte, agora eu tenho um fundamento para preventiva pela garantia, pela necessidade da instrução criminal. Então, a gente não dá para imaginar, né? Senão a gente fica na bola de cristal, na ilusão, no decisionismo, e eu não tenho como me defender. Essa é a grande observação que a gente precisa fazer. Então, esse requisito garantia a necessidade de garantir a instrução criminal, tá? E por último, o último requisito também alternativo para aplicação, para assegurar a aplicação da lei penal. Esse é o típico exemplo de fuga, né? O cara tá foragido. Agora, esse foragido tem que ser foragido mesmo. Eu não imagino que ele fugiu porque ele não foi encontrado para ser, por exemplo, citado, tá? Vários casos de anos e anos entre a denúncia e o fato. Denúncia recebida 12 anos depois, a pessoa se mudou e nem lembrava mais que tinha que fazer, que avisar, ou nunca foi ouvida no inquérito, nunca soube, e aí quando sabe, né, a pessoa fala, olha, o oficial de justiça vai lá e fala, a pessoa não mora aqui há anos. E aí se determina, eventualmente, depois de esgotar as tentativas de intimação pessoal, citação pessoal, determina-se uma citação por edital, e daí se presume fuga. Citação por edital, não posso presumir fuga. Citação por edital porque eu não conheço o local onde a pessoa está. E aí, dependendo das circunstâncias fáticas, vai haver a possibilidade de entender que ali foi alguém que está fugindo, mas na grande maioria das vezes, a pessoa que é citada por edital é citada por edital porque não tem nem ideia de que tem uma imputação contra ela. Ou até teve há muitos anos atrás, né? Mas acabou que se mudou. E aí essa mudança de endereço ou essa não localização que impõe a citação por edital, a citação por edital não pode vir acompanhada de um decreto de prisão preventiva, presumindo que aquilo daria fuga, tá?
o que acontece muitas vezes. Pronto, se eu tenho elementos concretos de que a pessoa citada se mudou, fugiu efetivamente, elementos concretos que demonstrem isso, posso decretar prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal. Esse requisito tutela o preceito secundário, né, do tipo penal, que é para garantir que condenado ele vai cumprir a pena ali, a pena prevista, né, abstratamente na sentença concretamente. São esses os 4 requisitos da prisão preventiva. É o que o juiz vai precisar demonstrar para a decretação dessa prisão preventiva. O parágrafo 1º do 312, e aí nem precisava, porque a gente já tinha o parágrafo 4º do 282 que diz a mesma coisa. O artigo 282, parágrafo 4º e o 312, parágrafo 1º do CPP, eles dizem a mesma coisa, que pode ser decretada a prisão preventiva independente do crime, vou falar isso aqui, independente do crime, se houver descumprimento de medidas cautelares restritivas de direito, tá? Pode haver prisão preventiva independente da pena combinada abstratamente ao crime, se houver descumprimento das medidas cautelares diversas. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque a gente vai estudar daqui a pouco o artigo seguinte, que é o 313, e vai ver que a prisão preventiva como cautelar autônoma, primeira, não pode em qualquer crime. O crime tem que ter uma pena tal. Mas como substituição de medidas cautelares restritivas descumpridas, independente da quantidade de pena, admite-se a prisão preventiva. O que é uma violação ao princípio da simetria, né? Ou da homogeneidade. Esse princípio da homogeneidade foi cunhado pela primeira vez na jurisprudência, no STJ, pela ministra Maria Tereza, né, de Assis Moura, dizendo assim, olha, essa medida cautelar, ela tem que ser decretada olhando para o futuro, olhando a pena que esse processo pode chegar, a pena sanção definitiva, devendo haver, né, uma simetria, uma homogeneidade, porque senão a gente vai decretar uma prisão preventiva hoje a um cidadão que não, no final do processo, não vai ser preso. Então, apesar desse dispositivo, é preciso sempre lê-lo a partir desse princípio da simetria ou da homogeneidade. É importante dizer isso aqui, tá bom? Ainda o 312, né, alterado pela legislação no final de 2019, com vigência a partir de 20, o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 19, que começou a viger em janeiro de 20, o periculum libertatis, os fatos que justificam, que demonstram, diz o parágrafo 2º do 312, esses fatos têm que ser contemporâneos à decretação. E essa inserção é graças a Michel Temer, né? Não sei se vocês vão se recordar, mas em determinado momento da Operação Lava Jato, Michel Temer estava como alvo. Só que a conduta que justificaria era uma conduta de meses atrás, quando ele estava na presidência, né? Quando a presidente Dilma foi impeachmentada, né? Sofreu impeachment, ele assumiu. E aí ele tem lá uma conversa dele que foi gravada, teve uma gravação ambiental e que demonstrava uma certa influência, uma possibilidade ali de corrupção. Só que o pedido de prisão preventiva vem meses depois. O STF falou, olha, não tem contemporaneidade. Esse pedido, os fatos que fundamentam o pedido são fatos de muito tempo atrás. Inclusive hoje ele não pode reiterar porque ele não é mais presidente. Ele não tem mais o poder que ele tinha para praticar aqueles atos que fundamentam o pedido. Então o parágrafo 2º vai falar disso, né? A necessidade desse perigo da liberdade de ser contemporânea aos fatos ao pedido. Isso é muito importante e assim tem sido utilizado bastante e precisa ser utilizado bastante pelas defesas quando vão questionar uma prisão preventiva. Agora, óbvio que foragido, ainda que ele tenha foragido, que a fuga tenha se dado há 3 anos atrás, e eu peço a prisão preventiva hoje por conta de fuga, a fuga é contemporânea, né? Outro dia eu vi um pedido desse, nem foi conhecido no tribunal, porque o argumento era não ter contemporaneidade. Claro que tem, ele está foragido. Então, essa contemporaneidade tem que ser verificada caso a caso para entender se ela está ou não presente. Parágrafo 2º do 312, né? É uma situação muito, muito importante para a gente lembrar, discutir e trabalhar ela aqui. Tudo bem? Beleza.
Aí a gente vai agora para o cabimento, né? Quais são os crimes que admitem a prisão preventiva? Todos, a gente já fez essa ressalva, mas autonomamente, tá? Então o 313 vai trazer esse rol. E aí ele vai dizer, olha, inciso primeiro, né? Ou seja, agora o tópico da aula é cabimento, né? Quais são os crimes que vão admitir a prisão preventiva? E aí o inciso primeiro vai dizer, só cabe prisão preventiva em crime doloso com pena máxima maior que 4. E aí eu vou falar do furto, que tem o furto simples, pena de 1 a 4, em regra ele não autoriza a prisão preventiva, tá? Claro, se descumprir o cautelares, ele vai autorizar. Então, furto é um exemplo, é de furto para cima, eu tenho que olhar a pena de 5 anos em diante, tá bom? Primeiro cabimento é esse, tá? Também esse cabimento é alternativo. Então, crime doloso com pena máxima superior a 4, então a partir de 5, tá? O inciso segundo vai falar do reincidente em crime doloso, tá? O reincidente em crime doloso, independente da quantidade de pena, se ele pratica um crime novo naquele estado, né, no período depurador, que ele é reincidente, independente da quantidade de pena, presente os pressupostos e requisitos, ele pode receber ali como primeira medida cautelar já uma prisão preventiva. Então vamos imaginar que esse cidadão pratica furto cobre, né, rouba fio para furtando cobre. E aí ele tem um furto já transitado em julgado, sei lá, recebeu uma pena de semiaberto, ou até aberto, né? Não tem violência, não tem grave ameaça, um aberto. E aí ele é preso em flagrante por um outro furto, e vamos imaginar que é de novo fio para furtar cobre. Ele é reincidente em crime doloso, a primeira medida já pode ser a prisão preventiva, porque a gente está falando agora, enquadrando ele no inciso segundo do 313, tá? Aí, os vulneráveis, o 313, inciso terceiro, vai dizer que também, independente da quantidade de pena, cabe prisão preventiva quando a vítima for vulnerável. Quem são os vulneráveis? Crime envolvendo violência doméstica contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir as medidas protetivas, né? Aí a gente está falando de uma situação que não tem relação direta com a cautelaridade do processo penal. Porque as medidas protetivas, aquelas que estão no Estatuto do Idoso, na Lei Maria da Penha, na legislação própria de criança e adolescente, que é a Lei 13.431 de 2017, a Lei 13.431 de 2017, tutela criança ou adolescente vítima ou testemunha de crime. E essa lei abre a possibilidade de decretação de medidas protetivas da Maria da Penha. Então, eu tenho, por exemplo, um caso de um menino num condomínio, uma criança de 7 anos, que foi ameaçada por um adulto. Ele brigou com o filho desse adulto e esse adulto desceu querendo pegar o menino. Ameaçou de bater, inclusive. E depois de ameaçar bater, o pai da criança vítima tomou a frente, tomou um murro, quebrou o dedo, rompeu o ligamento. E eu, com base nessa lei 13.431 de 17, pedi protetiva, que esse adulto não chegue perto, não possa se comunicar, e ainda pedi para ele não frequentar o mesmo elevador que a criança frequenta, que ele deixe de usar dos 3 elevadores esse que atende, né, a coluna dessa criança. Medidas protetivas. Se descumprir, aí eu entro no inciso 3º, 313, que é descumprimento de protetiva nos crimes envolvendo mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo. Então, tá feita aí o cabimento da prisão preventiva, né? Colocado aí para vocês. Tudo bem? Cabimento, tudo bem? É ótimo. O vídeo gravado. 313, espero que esteja tudo bem. Depois, o artigo 314 vai falar que não cabe prisão preventiva quando estiver evidenciado que o cidadão agiu coberto, né, por uma das excludentes de ilicitude, ou seja, se é evidente, essa evidência tem que ser muito robusta, para o juiz dizer, não decreto, apesar do crime ser doloso, apesar da pena admitir, apesar de, né, se esse cidadão vai ser absolvido, né, porque por uma conduta eventualmente coberta por um excludente de ilicitude, legítima defesa, necessidade, exercício regular de um direito ou instituto de cumprimento do dever legal. Então, se tiver uma dessas hipóteses, o juiz, o 314, determina que o juiz não pode decretar prisão preventiva, ok?
E aí a gente vai para o importantíssimo artigo incluído pelo pacote anticrime, que é uma cópia do CPC, do artigo 489 do CPC de 2015, no processo penal. Esse artigo 315 vai ensinar, vai dizer ao magistrado, ao Poder Judiciário, né, o que é uma decisão fundamentada, o que é fundamentar uma decisão. E aí, o artigo determina que o juiz, quando decretar a prisão preventiva, e aí ele vai dizer qualquer medida cautelar, e no parágrafo seguinte ele vai dizer qualquer decisão judicial precisa observar, e aí ele vai começar a dizer o que é que o juiz precisa observar quando dá decisão, quando dá elaboração de uma decisão judicial. E aí ele vai dizer, olha, primeiro o juiz não pode se limitar a fundamentar a decisão reproduzindo paráfrase ou ato normativo. Então, vou ler exatamente o que está no parágrafo 2º, inciso 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, ou seja, eu estou falando juiz, embargador e ministro, que, inciso 1º, limitar-se a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem fazer a subsunção. Então não adianta eu copiar, transcrever todos os artigos do Código de Processo Penal que falam sobre prisão preventiva, todos. Não adianta, eu preciso fazer a demonstração naquele caso que aquele artigo incide. Ou seja, aplicar o método do direito da subsunção. Então eu preciso pegar o caso, dizer esse caso, o que ele fez, como fez, a prova é essa, o elemento é aquele, né? E aí ele se enquadra, ele se encaixa nesse artigo que tem por consequência a prisão preventiva, a pronúncia, enfim, o que é que aquela decisão ali está se enquadrando e está decidindo, tá? Desculpem a redundância. É isso. O inciso 2º vai dizer, também não se considera fundamentada a decisão, sentença, acórdão que emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto da incidência no caso. Então, o que é, de novo, ordem pública, ordem econômica, o perigo da liberdade, eu preciso demonstrar naquele caso que aquele fundamento, que aquela hipótese está provada, incide. Então, o legislador fala, né, sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. Então, nem transcrever lei, nem versar sobre os conceitos determinados. Tem uma decisão, eu vou colocar para vocês, que o juiz, ou a juíza, já não me lembro, vai dizer assim, o crime de tráfico é um crime muito grave, que viola a ordem pública, porque ele ocasiona, né, outros crimes, e a sociedade, a juventude está toda tomada. É esse crime de tráfico de droga que desencadeia outros tantos crimes, né, contra o patrimônio, contra a vida. Olha, parece mais uma pregação, né, do que uma decisão judicial. Porque tudo isso é verdade, pode ser utilizado, mas sim, beleza, e nesse caso aqui? O que esse caso tem a ver com todas essas indeterminações que foram elencadas, veiculadas? É preciso demonstrar essa pertinência com aquele processo, com aquele caso concreto que está se decidindo, tá? O inciso 3º vai dizer, não se considera fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão. Essa pregação que eu falei, ela poderia mandar prender qualquer um por tráfico de droga, né, sem fazer a subsunção com o caso concreto. Então, se uma fundamentação vale para qualquer decisão, ela não vale para nenhuma, tá? Se uma fundamentação vale para qualquer uma, ela não vale para nenhuma. Também não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos trazidos pelas partes, capazes de infirmar, ainda que em tese, conclusão diversa. Então, e aí isso, assim, esse artigo é maravilhoso, importantíssimo, e por trás desse artigo, da existência dele, está a constatação pelo Poder Legislativo de que os juízes decidem mal. O problema, e aí eu desafio quem ainda não tiver tema de monografia, é que é preciso que se constate se as decisões judiciais foram alteradas, a fundamentação depois dessa lei. Porque a sensação que eu tenho é que os juízes ignoraram ela porque eles acham que já decidiam bem. Então, né, vale a pena pegar assim, decisões de 2017, 2 anos antes, e decisões de 2022, 2 anos depois.
da entrada, né, em vigor da lei. Então, 18, para ser mais exata no tempo, porque a lei entra em vigor em janeiro de 20. Então, vamos pegar as decisões de valência que manda prender. Não precisa nem fazer sentença, decisão de pronúncia. O que manda prender? Como era? O que mudou? Para ver se efetivamente essa lei surtiu efeito, né, se ela está sendo ou não aplicada pelos magistrados. A sensação que eu tenho é que não, porque os juízes têm certeza que sempre decidiram bem. E não há essa fiscalização, esse acompanhamento, pesquisa mesmo, para demonstrar isso. Depois, inciso 5º e 6º fala de precedente, né? O 5º vai dizer assim, invoca precedente, mas não faz a subsunção para o caso concreto. Ele fala assim, limitar sem invocar precedente, enunciado ou súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes que demonstrem que este caso sob julgamento se ajustam àqueles fundamentos, subsunção. E o inciso 6 fala o contrário. O primeiro é seguir precedente sem fazer o ajuste, e o 6º é deixar de seguir sem fazer o distinguish, sem fazer a distinção. Né? O 6º fala deixar de seguir precedente sem demonstrar a existência da distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento. Porque não é só a distinção, mas também dizer, esse precedente existe, mas eu estou fazendo, né, demonstrando que ele está superado, tá? Então, assim, são esses incisos, né, do artigo 315, importantíssimo, que deveria ser revolucionário, mas o que a gente tem visto, né, das decisões pós-pacote anticrime é que elas continuam generalizando, né, não fazendo as observações, a fundamentação adequada, como determina o 315, ok? O artigo 316 dispõe que ele pode revogar a preventiva, né? Ele vai revogar quando ele entender que os motivos não mais existem. E aí, o 316, se você quiser, esse tópico é prazo da medida. O 316 perdeu a oportunidade, né, de determinar quanto tempo pode ficar alguém preso por essa prisão, né? Por uma prisão cautelar. A gente continuamos sem ter no Brasil prazo para prisão preventiva, tá certo? A gente continua sem ter prazo para prisão preventiva. O que a gente avançou, né, chegando perto de alguns países, é que agora, a partir de 2020, o parágrafo único do 316 traz a previsão de revisão dessa medida a cada 90 dias, tá certo? Então, o juiz deve revisar a necessidade da medida, não precisa estar preso não, decidir, eu tenho 90 dias para falar se essa necessidade se mantém, tá? A cada 90 dias, tá certo? Ou seja, continua sem prazo para a medida, mas a decisão precisa ser a cada 90 dias revista. E aí o curioso, muito curioso, é que o artigo traz a sanção. Se o juiz não faz essa revisão nonagesimal, a prisão, a decisão se torna ilegal. E aí, todo mundo comemorando, falou, pronto, a cada 90 dias, se o juiz não decidir de novo, né, não der uma decisão nova, as prisões, isso é expresso no parágrafo único do 316, que diz assim, ó, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, vírgula, sob pena de tornar a prisão ilegal. Qual é o problema? Eu acho que a gente não, a defesa, né, devia ter sido estratégia aí. A advocacia nacional não vai agir assim, a gente infelizmente não tem esse grau de organização. O problema é que o primeiro pedido de ilegalidade foi com André do Rep. Chegou no STF, né? André do Rep era um criminoso muito famoso, né? Muito famoso. E condenado por muitos crimes graves, né? Envolvido em facções, etc. E aí, supostamente líder, né, de facção criminosa. E aí esse HC chega no STF para dizer assim, olha, eu quero que revogue a prisão preventiva porque não teve revisão. E aí esse habeas corpus, o habeas corpus de número 19.1836,
191.836 de São Paulo, ele cai na relatoria do ministro, à época, né, hoje aposentado, Marco Aurélio, que concede a liminar e solta André do Rep por esse fundamento. E aí ele concede a liminar porque ele entende que a lei é clara e não interessa se ele concorda ou não com ela. Não teve a revisão, a prisão é ilegal, a prisão ilegal só pode ser relaxada e ele concede a liminar. Na época, o ministro Fux recebe uma ação chamada suspensão de liminar, como presidente na época do Supremo, e concede a suspensão, determinando o retorno da prisão, né, do paciente, que aí já tinha fugido, tá? Ele não volta. Esse HC, ele é julgado no mérito, né, e se entende que essa previsão legal sob pena de tornar a prisão ilegal, ela não é exatamente o que é. E aí o STF reescreve a lei para dizer, olha, isso não vai tornar a prisão ilegal. Vai ligar um alerta para o juiz que precisa rapidamente fundamentar e verificar se há ou não necessidade. Ou seja, o Supremo, mais uma vez, infelizmente, reescrevendo a Constituição. Esse acórdão, tá, desse HC, ele foi depois lavrado, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, que abriu o voto divergente, e ele foi o relator. E esse parágrafo único do 316 foi objeto das ADIs, daquelas 3 ADIs que foram propostas contra o pacote anticrime, que foi julgada, né, recentemente, né, no final do ano passado, na verdade, no início do ano passado. E aí, essas ADIs, eu vou colocar também para vocês lá, que é a ADI 6581, 6582, essas duas específicas sobre o 316, parágrafo único, deram lá uma interpretação conforme, entre aspas, porque na verdade reescreveram, para bater o martelo, dizendo que a não revisão a cada 90 dias não torna a prisão ilegal, apenas determinando que o juiz rapidamente decida, tá? Infelizmente, é isso, ok? E por último, gente, falando da prisão preventiva, a gente tem 2 artigos que vão tratar da prisão domiciliar, tá? Alguém que é preso, determina-se a prisão preventiva e por uma dessas hipóteses que eu vou trabalhar aqui com vocês, se converte essa prisão preventiva em prisão domiciliar. E aí o caso mais recente que a gente tem também polêmico e famoso é o caso daquela influenciadora chamada Deolane, que também é advogada, né? Deolane Bezerra, acho que o sobrenome dela é esse. Então, o 317 define, né, o que é prisão domiciliar, que é o recolhimento, né, do indiciado ou acusado em casa, né, só podendo sair com autorização judicial. E o 318, quais são essas hipóteses, tá? E as hipóteses do 318 são maior de 80, ponto, não precisa estar doente nada, maior de 80 tem direito à prisão domiciliar. A pessoa extremamente debilitada por motivo de doença grave. Vamos lá, aí veja que não basta eu ter uma doença grave, né? O relatório médico concede que se enquadra nessa doença grave. Eu preciso estar debilitado ao ponto que o sistema carcerário não tenha capacidade de cuidar de mim, tá? Um caso aqui da Bahia, que não tem tanto tempo assim, mas já tem uns 5 anos, teve uma operação muito grande na saúde em Feira de Santana e os 2 acusados de líderes da organização criminosa, os 2 eram irmãos médicos obesos. E aí o próprio diretor do presídio de Feira de Santana dizia, quem não quer eles aqui somos nós, porque se morre, a responsabilidade seria deles. Então tem que ter um relatório atestando essa doença, que a situação de saúde é grave e que o sistema não tem condição de atender. Então alguém com AIDS, alguém com câncer, se tiver como ser atendido, né, pelo sistema penitenciário, não vai ser recolhido domiciliarmente, tá? Então vai ter aí um relatório, um julgamento para verificar ou não, diferente do maior de 80, tá? Além disso, as pessoas que são imprescindíveis a cuidar de pessoa menor de 6 anos, tá? Ou com deficiência. Então, às vezes, a mãe ou o pai moram em outro estado e essa pessoa que está respondendo, que está sendo presa é a avó, né? O avô. É alguém que cuida, né? Que realmente não tem outra pessoa para cuidar, tá certo? Então, e aí também, obviamente, se enquadra o pai, tá? Mas que o pai tem um inciso específico. Depois, gestante.
A gente não tem mais gestante no sistema carcerário, não tem, como também não tem mais criança, né? A lei de execução penal traz lá a previsão sobre berçário, amamentação, não tem mais essa hipótese, porque tanto gestante como mulher com filho de até 12 anos, incompleto, 11 no caso, mulher com filho com 12 anos incompleto, que é o caso de Deolane Bezerra, elas têm direito à prisão domiciliar, tá? E aí, ela, além da prisão domiciliar, decretou-se a essa senhora outras cautelares. Ela descumpriu e aí ela voltou ao estabelecimento porque ela descumpriu outras condições, né? E por último, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos incompleto. Então o homem tem que demonstrar que ele é o único responsável e a mulher não, tá? Basta ser mãe. Tudo bem, pessoal? A gente ainda tem um 318A e B, que o B, na verdade, né, fala dessa possibilidade de cumulação com as outras medidas, e o 318A faz uma restrição que essa prisão preventiva imposta à mulher, mãe ou gestante, ela não vai ser concedida a prisão domiciliar se esse crime envolver o filho ou se esse crime envolver violência ou grave ameaça, tá? A pessoa, independente do filho. Lembre que o caso de Deolane não era um crime que envolvia violência ou grave ameaça. É um crime de lavagem de dinheiro, né? Salvo engano. A organização criminosa é lavagem, que é as apostas esportivas, né? Essa coisa horrível que tem acontecido com tanta gente que é se endividar por conta disso. Então, se essa mulher pratica um crime com violência ou grave ameaça, ou se pratica um crime sem violência ou grave ameaça, mas contra a prole, ela não vai ter direito. Claro, né? Primeiro, o direito dela existe porque ela tem filhos e se ela atenta contra esses filhos, ela não vai ter direito. E se o crime é praticado com violência ou grave ameaça, a pessoa, independente também não se adequa a essa medida restritiva em casa, tá? Gente, era isso que eu queria falar sobre prisão preventiva, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem mandar no Class mesmo, que eu vou disponibilizar esse vídeo. Eu estou disponibilizando esse vídeo hoje, domingo, 27 de outubro, junto com o esquema, com essas jurisprudências que eu citei aqui para vocês, tá bom? Mandem as dúvidas, tá certo? Eu vou fazer o cronograma de prova novo e disponibilizo para vocês. Qualquer coisa também vocês falam comigo por lá, tá bom? Um abraço e até a próxima.